Capítulo 50 Salve o Rei. 1. Mais combates irromperam, sangue-membros começaram a voar por toda parte. Os homens fortes blindados avançavam no mar caótico de inimigos conforme as armas maciças dançavam em suas mãos. Os inimigos eram enviados voando da ponte como pipas e caíam no rio, sendo arrastados pelas rápidas correntezas. Fei também não desacelerou. Seu machado voltou a ser a foice do ceifador, limpando tudo que tocava como uma vassoura varrendo a poeira. Depois de cada golpe, haviam menos pessoas na ponte. Fei, intencionalmente, aumentou sua velocidade de avanço desta vez, prestando menos atenção aos homens fortes atrás dele. Depois que ele tinha quebrado as formações do inimigo, Fei só matou aqueles que estavam diretamente em sua linha de visão. Os inimigos que passavam pelo machado de Fei eram deixados para que os homens fortes lidassem. Dessa forma, sua velocidade de empurrar seria muito mais rápida, embora os homens fortes estivessem enfrentando mais pressão. Os inimigos eram soldados bem treinados, sendo que a maioria deles eram veteranos e alguns deles ainda tinham pequenas quantidades de energia. Em combate, seus ataques eram um tanto ameaçadores para os homens fortes. Embora suas armaduras os protegessem das lâminas, o impacto que vinha com os ataques entorpecia suas partes do corpo. Logo, alguns dos homens fortes ficaram levemente feridos, mas eles sabiam que não havia outra maneira. Eles não queriam se tornar um fardo para seu rei. Por mais severos que fossem seus ferimentos, mordiam os dentes para suportar a dor e seguiam de perto o rei. Fei estava bem. Ele girou seu machado enorme e criou outra tempestade de lâminas, transformando os inimigos que se aproximavam em poeira de sangue e enchendo o campo de batalha com sons de armas e ossos sendo quebrados. Ele então, rapidamente, voltou a trocar de modo. Modo bárbaro desapareceu. Modo paladino foi iniciado. No mesmo instante, uma energia divina e pura saiu do corpo de Fei e cercou os homens de ferro atrás dele. Fei pisou forte no chão e um anel dourado se expandiu a partir de seu corpo. Todos os homens fortes sentiram que as lesões em seus corpos estavam curando rapidamente no momento em que o anel os cobriu. Suas forças decrescentes estavam se recuperando em uma taxa insana, até mesmo sua confiança e coragem foram reforçadas. Foi aura de paladino oração. Salve o rei! Pierce gritou quando atingido pelo efeito da aura. Ele sentiu seu sangue arder e realmente queria matar mais inimigos. Seu martelo de guerra era como uma extensão do braço do deus da guerra. Depois de um golpe horizontal, o som de quebra de metal era tão denso como colocar água fria em uma panela de óleo fervente. 4 ou 5 inimigos gritaram quando eles foram soprados pelo martelo e voaram para fora da ponte em direção ao rio. Salve o rei Alexander! Drogba o seguiu. Com seu braço esquerdo, ele agarrou a espada que o inimigo usava para o golpear e cortou o inimigo com o machado na mão direita. Snip, a cabeça do dono da espada foi enviada voando para o céu. Salve o rei! O resto dos homens fortes rugiram juntos. Sua produção de danos disparou, como se tivessem se transformado em tigres selvagens. Até o diretor Oleg, que era tímido, parecia ser influenciado pela atmosfera. Ele foi finalmente capaz de usar corretamente a força de um guerreiro de estrela e picou os 3 inimigos na frente dele. Merda, esse homem é um santo cavaleiro. Uau, anel de batalha, é um anel de batalha. Deus! É o anel de batalha Ode da vida. Retirada. Recuem. Peça ao comandante para enviar guerreiros de estrelas para matar este cavaleiro sagrado. Porra, uma vez que eles têm um cavaleiro santo de alta classe que adquiriu o anel de batalha Ode da vida, não importa mais nossa vantagem numérica. Depois que o anel de ouro apareceu sob os pés de Fei, suspiros e gritos soaram dos inimigos. Como soldados profissionais, os inimigos sabiam exatamente o que significava um cavaleiro santo de alto nível na batalha. Cavaleiros sagrados eram máquinas super curativas. Enquanto um cavaleiro santo pudesse continuar com o anel de batalha Ode da vida ativo, seus aliados nunca ficariam sem força e estamina. Especialmente numa ponte fina assim, com um bando de feras fortes e um cavaleiro santo de alta classe, apenas um resultado era possível: um massacre unilateral.
Depois que eles pensaram sobre isso, alguns inimigos, que foram corajosos o suficiente para planejar ganhar controle de volta usando sua vantagem numérica, começaram a duvidar novamente. Sua coragem era como uma fina camada de neve em um dia quente de verão. Ela rapidamente derreteu e desapareceu quando se transformou em vapor. No entanto, Fei não deu a esses inimigos tempo para recuar. Rugido. Fei pisou forte novamente e um novo milagre aconteceu. Um anel verde expandiu a partir de seu corpo e tinha um raio de cerca de 4 a 6 metros, capacitando todos os homens fortes. Imediatamente, PS, Drogba e os outros homens fortes sentiram que suas forças tinham mais que dobrado. Os inimigos eram muito mais fracos, como cerâmicas frágeis. Eles caíam da ponte ou voavam para o céu depois que eles eram apenas tocados pelas armas dos homens fortes. Aura do Paladino, poder apareceu no mundo real pela primeira vez. Oh merda! É o anel de batalha dano duplo. Deus, um anel duplo. Esse homem adquiriu um segundo tipo de anel de batalha. Que merda é essa? Recuar. Nós não somos pários arqueiros. Merda, onde estão os malditos arqueiros? Atirem neles. Rapidamente. Os globos oculares dos inimigos quase saíram das órbitas novamente. Eles estavam quase tendo um colapso mental. A situação na ponte foi ainda mais caótica. A primeira aura dourada forçou os inimigos a pensar em desistir e recuar, abalando sua confiança. Por sua vez, a segunda aura verde definitivamente os esmagou. Eles não tinham mais coragem de lutar. No continente Azeroth, os Cavaleiros Sagrados tinham um enorme poder de dissuasão, principalmente devido à existência da influente Santa Igreja. Muitos grupos formais de Cavaleiros Santos possuíam assentos importantes dentro de todas as outras forças poderosas e profundamente enraizadas no continente Azeroth. Cavaleiros Santos podiam ser reunidos em formações e varrer seus inimigos facilmente, assim como poderiam lutar individualmente. Sua resistência insana, junto com todos os misteriosos anéis de batalha e apoio, que concediam habilidades como cura, dano e maldições, eram o pior pesadelo para qualquer exército. Cavaleiros Sagrados eram os jogadores estrela em qualquer campo de batalha. Portanto, depois que Fei usou as auras do Paladino, toda a formação de torres escudo e lanças dragão desistiram de suas defesas e começaram a recuar o mais rápido que podiam. Existiam muitas semelhanças entre o Paladino no mundo Diablo e o Cavaleiro Santo no continente Azeroth. As habilidades e as auras de alguns paladinos pareciam muito com os anéis de batalha do Cavaleiro Santo. Isso fez com que os inimigos acreditassem que Fei era um Cavaleiro Santo que usava anéis de batalha, então eles perderam a coragem de lutar. Sob a dissuasão de um Cavaleiro Santo, bem como a morte de dois, o comandante da formação, os soldados inimigos fugiam como se fossem ratos que tinham visto alguns grandes felinos. O nível de caos foi aumentando. Alguns dos inimigos acabaram caindo no rio, enquanto outros correram na direção oposta às suas linhas e foram feitos em porcos espinhos pelos arqueiros de Chambord. A maioria dos inimigos se virou e tentou correr de volta para sua base, mas, devido ao caos, correram e empurraram contra a formação que estava guardando as escadas de cerco. Grande oportunidade. Avançar. Fei viu os inimigos recuarem o mais rápido possível. Tão logo ele utilizou as auras, oração e poder. Embora não soubesse o porquê, sabia que era uma oportunidade esplêndida para avançar. Ele gritou enquanto avançava com os homens fortes e logo terminou de desmantelar a formação de escudos torre e lanças dragão. A formação, que podia bloquear os ataques pesados de cavalaria, só durou menos de 2 minutos sob o avanço louco de Fei e dos homens fortes, se transformando em pilhas de membros e metal quebrado. A ponte fina se transformou numa estrada de morte e sangue. PS, Drogba, empurrem essas escadas de cerco para o rio, rápido. Fei fez um caminho para a próxima formação com seu machado e finalmente se aproximou da escada de cerco. Nesse ponto, eles haviam empurrado os inimigos cerca de 55 metros para longe da ponte. Fei bloqueou por conta própria a enchente de inimigos e ordenou Pierce e Drogba para organizar os homens fortes e destruir as escadas de cerco. Como quiser, Majestade.
Os dois responderam e suas armas eram como moinhos de vento em suas mãos, enquanto quebravam um número de inimigos próximos. Então, eles rugiram quando apontaram para as escadas de cerco. Bum! Bum! Embora os inimigos que estavam guardando as escadas de cerco lutaram agressivamente, eles não eram páreos. As duas escadas de cerco foram logo empurradas para o rio pelos homens fortes, criando uma enorme onda de água, como se uma enorme criatura estivesse nadando abaixo do rio. A moral estava alta que eles destruíram duas escadas de cerco, como um bando de lobos famintos, rugiram enquanto avançavam para as 4 escadas de cerco restantes. Uma vez que destruíssem as escadas de cerco, teriam terminado metade da missão. Neste momento, mou mou mou. Sons limpos de cornetas vinham da margem sul do rio Zuli. Muitos comandos foram comunicados aos inimigos, que estavam lutando na ponte, através de diferentes melodias e sons de vários comprimentos feitos pela corneta. No entanto, os inimigos olharam uns para os outros e não conseguiram executar os comandos. A série de comandos era para a formação de escudos torre e lanças dragão, mas a formação, que uma vez foi homenageada como a defesa número 1 no exército, tinha sido aniquilada pelo grupo de bestas sob seus ataques implacáveis. Ninguém poderia ter adivinhado que apenas 23 homens poderiam destruir mais de uma centena de soldados bem treinados com escudos torre e lanças dragão. Embora a diferença de tempo entre os dois conjuntos de comandos fosse de apenas 2 minutos, era inútil agora. Era tarde demais.